Eu sou Matheus Williams, aluno da Escola Municipal Mercedes Alverino, que está fazendo uma pesquisa sobre a reforma ortográfica em forma de entrevista junto à comunidade itauenense. Estou aqui com o Dr. Carlos Austin, promotor de justiça, a quem farei uma pergunta. Certamente você já ouviu falar sobre a reforma ortográfica da língua portuguesa. Diga-nos de forma sucinta o que você acha desse novo acordo ortográfico. Pois não, Matheus William. É um grande prazer recebê-lo aqui no nosso gabinete. Inclusive, eu tive a oportunidade de, algum tempo atrás, participar de um seminário que exatamente tratava sobre o tema desse novo acordo ortográfico. E vejo de uma suma importância para a nossa língua portuguesa, porque nós temos muitas palavras que são diferentes, tanto na pronúncia quanto na escrita, de países que adotam a mesma língua portuguesa. Caso de Angola, Moçambique e Portugal. E esse acordo, na verdade, veio unificar essa ortografia e a própria língua, trazendo de forma mais próxima esses países, ou o linguajar, a língua que se fala nesses países a que eu me referi, entre outros. O acordo foi firmado em 1990 para entrar em vigor a partir de 2012. Então nós estamos ainda num período de transição. E nós sabemos que a língua portuguesa é muito complicada. Algumas palavras perderam, ou algumas grafias perderam alguns sinais e acentos. Caso do hífen, muitas palavras deixaram de ter o hífen, outras palavras perderam acento agudo para ficar mais fácil o entendimento. A gente sabe que a grafia mudou, mas a pronúncia continua. Então esse acordo com certeza vai aproximar os países que falam a língua portuguesa e vai facilitar também a nossa vida, porque nós temos muitas palavras de difícil interpretação, de difícil entendimento, e essa unificação com certeza vai melhorar e muito e facilitar a vida, principalmente dos estudantes, da rede pública, estadual, municipal, de um modo geral. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço que o documentário, a pergunta aí esteja respondida, né, de forma convincente e satisfatória. É um grande prazer, foi um grande prazer. Sou Alerivan, da Escola Municipal Mercedes Alverino, que está fazendo uma pesquisa sobre a reforma ortográfica em forma de entrevista junto à comunidade itauenense. Estou aqui com a professora Antônia Saraiva, a quem irei lançar uma pergunta. Boa tarde, professora. Boa tarde, Alerivan. Com a reforma ortográfica, algumas palavras perderam acento grave. A senhora pode nos citar algumas dessas palavras? Dentre estas, muitas outras sofreram alterações. Vou começar pelas paroxítonas, em que os ditongos O e I eram acentuados, deixaram de ser acentuados. Por exemplo, assembleia, heróico, ideia, jiboia. E também existem outros casos, hiatos. Quando o hiato ele vem após um ditongo, no caso ele perdeu o acento. Exemplo, feiura. Quando o hiato vem antecedido de uma vogal e o I ou o são tônicos, ele permanece acentuado. Já os monossílabos tônicos são todos acentuados, os oxítonas. E também nós temos um caso de hiatos em que nós temos duas vogais juntas, O, que chamam O, no caso enjoo, também perderam acento. Foram muitas mesmo. E só paroxítono foram um total de 904 palavras que foram alteradas. Então é muito interessante que o aluno leia muito e preste muita atenção às aulas, para que as regras sejam fixas em sua mente. Obrigado pela sua participação. Obrigada a vocês. Eu espero ter contribuído muito para o bom desempenho deste trabalho. Viu? Boa tarde. Boa tarde.
Eu sou o Lucas, aluno da Escola Municipal Messias Avelino, que está fazendo uma pesquisa sobre a nova reforma ortográfica em forma de entrevista junto à comunidade taurense. Estou aqui com o cabeleireiro Valdec, a quem ele lançar uma pergunta. Boa tarde, Valdec. Boa tarde. O senhor já ouviu falar sobre a nova reforma ortográfica? Pode nos dizer alguma coisa sobre esse assunto? Sim, já ouvi falar, achei muito importante, porque houve umas mudanças significativas. No caso dos acentos, hífens, né? E coisas importantíssimas como o alfabeto, né? Houve a reforma que passou a ser de 23 para 26 letras, né? Voltamos a usar essas letras que já tinham sido usadas, né? Voltou novamente, portanto eu achei uma reforma significativa para toda a sociedade, especialmente para alunos e professores. Obrigado pela sua participação. Eu sou Hugo Williams, aluno da Escola Municipal Messias Avelino, que está fazendo uma pesquisa sobre a reforma ortográfica em forma de entrevista, junto à comunidade taurense. Estou aqui com a aluna Eduarda do 2º ano da Escola Monsenhor Uchoa, a quem irei lançar uma pergunta. Boa tarde, Eduarda. O português é língua oficial em 8 países que estão envolvidos no novo acordo ortográfico. Você sabe citar algum desses países? Boa tarde, Hugo. Sim, inclusive posso citar todos. São eles: Brasil, Portugal, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde, Moçambique, Timor-Leste e Guiné-Bissau. Obrigado pela sua participação. O prazer foi todo meu, espero ter ajudado no trabalho de vocês. Eu sou o Erivan, aluno da Escola Municipal Messias Avelino, que está fazendo uma pesquisa sobre a reforma ortográfica em forma de entrevista junto à comunidade taurense. Eu estou aqui com a advogada Cibele, a quem irei lançar uma pergunta. Boa tarde, doutora. A ortografia é uma convenção social. No seu entendimento, qual o principal objetivo da reforma ortográfica? Boa tarde, Roberivan. É um prazer estar aqui participando dessa entrevista. Bom, dentre os diversos objetivos, como facilitar a difusão bibliográfica, reduzir os custos econômicos na produção de livros e melhorar o intercâmbio cultural, eu diria que o principal e o mais ambicioso seria aproximar as nações da língua portuguesa. Ambicioso porque o que os diferencia não são só a língua, não é somente a língua, mas também os fatores culturais, econômicos, sociais e geográficos. Fazer com que os países que têm o português como idioma oficial passem a escrever da mesma forma, ampliando, portanto, a integração e fortalecendo o registro escrito da língua portuguesa. Obrigado pela sua participação. Eu sou Hugo Williams, aluno da Escola Municipal Messias Avelino, que está fazendo uma pesquisa sobre a reforma ortográfica em forma de entrevista, junto à comunidade taurense. Estou aqui com a professora Luana, a quem irei lançar a seguinte pergunta. Boa tarde, professora. A reforma ortográfica consiste em alterações ortográficas ocorridas em algumas palavras da língua portuguesa. A senhora pode citar alguma dessas palavras que sofreram alterações? Boa tarde, Hugo. Posso sim. Com relação ao uso do hífen com prefixos como ante, ultra, alto, hiper, utilizamos o hífen quando o segundo elemento começa com a vogal idêntica ao final do prefixo ou quando o segundo elemento se inicia com H. Exemplo: hiperidratação, anti-herói, auto-hipnose. Com relação à vogal idêntica, anti-inflamatório, micro-onda, micro-ônibus, autoaquecido, auto-observação. De acordo com a reforma ortográfica, essas palavras elas são separadas por hífen. Quanto à acentuação, posso falar das palavras com os ditongos abertos, ei, oi, eu. Perderam a acentuação quando tônicos, formando palavras paroxítonas. Exemplo: ideia, joia, colmeia, jiboia, plateia. Essas palavras perderam
a acentuação. Lembrando que as palavras formadas por esses ditongos ei, oi e eu, né, quando elas formam monossílabos, vocábulos monossílabos ou oxítonos, elas são acentuadas. Exemplo, céu, né, herói, pastéis e etc. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, né? Fiquei muito lisonjeada em ter recebido esse convite da professora, coordenadora Francineide. Agradeço, né, pelo convite. Agradeço também a direção, a iniciativa junto à coordenação da escola Mercedes Avelino e em poder contribuir com o projeto de vocês. Espero que tenha sido algo positivo e que venha fluir na nossa futura geração, né, contribuir para a nossa futura geração. Obrigada. Eu sou Matheus Williams, aluno da Escola Municipal Mercedes Avelino, que está fazendo uma pesquisa sobre a reforma ortográfica em forma de entrevista junto à comunidade itauerense. Estou aqui com a professora Alice Cipriano, a quem irei fazer 2 perguntas. Boa tarde, professora. Desde o dia 1º de janeiro de 2009, as novas regras ortográficas passaram a ser usadas no Brasil e determinou-se um período de adaptação às novas regras, durante o qual as 2 ortografias poderão ser utilizadas. A senhora sabe dizer quando vai vigorar definitivamente o novo acordo ortográfico no Brasil? Boa tarde, Matheus Williams. Olha, o novo acordo ortográfico entre as comunidades luso-portuguesas vai dar início, né, a entrar em vigor esta regra a partir aqui no Brasil de 1º de janeiro de 2016. E lá em Portugal já começou já esse ano, a partir do mês de maio passado. Vamos para a próxima pergunta. Não existe mais o acento diferencial em palavras homógrafas, como para, verbo e pelo, substantivo. No entanto, permanece o acento diferencial no verbo por, para diferenciar a preposição por, que tem na mesma grafia. O que a senhora acha dessa alteração, já que os verbos para e por se enquadram na mesma regra de acentuação e somente o verbo para perdeu o acento gráfico? Olha, Matheus, isso de certa forma vai causar uma certa estranheza, né? Principalmente para nós professores, né, que trabalhamos com a língua. Nós sabemos que isso está contradizendo o que vem dizendo a regra das homófonas, né, do acento diferencial das homófonas. Mas isso, para nós, vai, de certa forma, demorar um tempo a gente acostumar, mas que eu, particularmente, diria que o verbo por ele ser um verbo, né, de segunda conjugação, ele requer, né, essa particularidade. Isso por quê? Porque na medida que você vai fazer uma leitura para que haja uma compreensão, como por exemplo, quando eu digo eu vou pôr aqui, né? Aí no caso é uma preposição. Quando eu digo eu vou pôr aqui, no sentido de colocar, já é verbo. E quando também se vai conjugar o verbo pôr, há momentos que você vai precisar conjugar quando ele pôs o açúcar no leite. Então, pôs vai exigir a acentuação gráfica do acento circunflexo. Então, por isso, é que eu acho que os filólogos, né, e os gramáticos deixaram a acentuação do verbo pôr. No entanto, por ser a acentuação desnecessária, a acentuação tônica, gráfica, então quando você diz para e para, né, eu vou para Floriano, né, para de falar, menino. Então, foneticamente, isso não vai sofrer alteração. Mas tenho também outro cunho, né, outro cunho de explicação, no sentido, vamos dizer, no sentido crítico, né? Então, eu acho que também, devido à língua
sofrer esta evolução, vir sofrendo essa evolução, de estar sempre abolindo algumas regras da nossa língua, por ser considerada uma língua complexa, é que eu acho que um dia, né, ainda lá para os nossos netos e bisnetos, a escola ainda vai ensinar desta forma. Eu acredito, porque sinceramente causa estranheza. Obrigado pela sua participação. Obrigado você, obrigado à professora Francineide, que teve essa muito importante participação em estar colocando, né, esses ensinamentos na escola. Então, a gente só tem que agradecer a você, a escola, e dizer que vocês estão de parabéns. Eu também sinto-me honrada com essa oportunidade e de ter me escolhido para falar sobre tal assunto. Eu sou o Lucas, aluno da Escola Municipal Messias Avelino, que está fazendo uma pesquisa sobre a nova reforma ortográfica em forma de entrevista junto à comunidade taurenense. Estou aqui com o aluno Vinícius, do segundo ano do Museu Show, a quem irei lançar uma pergunta. Chapéu e ideia. Uma dessas palavras perdeu o acento gráfico. Quanto ao emprego de acento gráfico, qual delas você acha que perdeu o acento gráfico? A palavra chapéu continua acentuada. Após a reforma ortográfica, só a palavra ideia perdeu o acento. Obrigado pela sua participação. Eu sou Lorena, aluna da Escola Municipal Messias Avelino, que está fazendo uma pesquisa sobre a reforma ortográfica em forma de entrevista junto à comunidade taurenense. Estou aqui com o aluno Wesley, do segundo ano da Escola Monsenhor Chua, a quem irei lançar duas perguntas. Boa tarde. As principais alterações da reforma ortográfica ocorreram em relação ao uso do hífen. Você conhece alguma palavra que sofreu alguma alteração quanto ao uso do hífen? Boa tarde. Sim, conheço. Eu poderia citar, por exemplo, o uso de 3 palavras que foram reformuladas de acordo com a ortografia. Micro-ondas, que não tinha hífen, passou a ter paraquedas e paraquedista. São exemplos de 3 palavras que sofreram alteração com o uso da nova ortografia, que entrou em vigor em 2009. Agora vamos à próxima pergunta. Depois da reforma ortográfica, o alfabeto ganhou mais algumas letras. Você sabe dizer quantas letras foram acrescentadas e quais são elas? Foram acrescentadas 3 letras e são elas W, K e Y. E possuía 23 letras e agora possui 26. Obrigada pela sua participação. De nada, é um prazer. Disponha-se sempre às ordens para ajudar vocês. Eu sou Amanda Mariana, aluna da Escola Municipal Messias Avelino, que está fazendo uma pesquisa sobre a reforma ortográfica em forma de entrevista junto à comunidade taurenense. Estou aqui com a comerciante Adna Bezerra, a quem irei lançar duas perguntas. Boa tarde. Rugas são pequenas irregularidades na pele em consequência da ação do tempo. Muitas pessoas, para evitar ou suavizar as rugas, usam creme anti-rugas. A senhora sabe como se escreve essa palavra depois da reforma ortográfica? É com o hífen ou sem o hífen? Boa tarde, Amanda. Depois da reforma ortográfica, sem o hífen, perdeu o hífen. Eu tenho observado os medicamentos, os cremes anti-rugas, todos estão atualizados agora. Pessoas que pretendem adquirir habilitação para dirigir devem passar pela autoescola. Após a reforma ortográfica, a palavra autoescola permanece com o hífen ou perde o hífen? Também perdeu o hífen. Há poucos meses atrás eu fui na autoescola, né, para tirar minha habilitação. Então, aí já observei que lá tudo sem o hífen. Bom, obrigada pela sua participação. De nada, disponha, precisando.